Boa tarde a todos. Sem ser especialista na matéria, procurarei expor o poder de cura, a leveza e riqueza do reino vegetal a nosso alcance, fazendo um link com a ciência e teosofia. Vamos refletir juntos sobre a cura possível para as doenças que nos afetam, principalmente de origem emocional, a depressão, o pânico, o estresse que assolam a humanidade. Talvez agora a necessidade e a dor levem o ser humano a confiar mais na Mãe Natureza, que consegue harmonizar, energizar e equilibrar só ao seu contato. Vejamos como o reino vegetal pode nos ajudar, utilizando a sabedoria de nossos ancestrais, que sempre o valorizaram. Utilizei como bibliografia, entre outros, Tratado de Medicina Floral, com a Maria Cristina Nogueira Godinho dos Santos. Terapia Floral do Dr. Bach, com Matshield Schaeffer. Os Remédios Florais do Dr. Bach. A Medicina Vibracional do Dr. Richard Gerber. Código Básico do Universo, do Dr. Máximo Citro. E A Vida Secreta das Árvores, com Peter Wollenbein. E Las Enseñanzas Secretas de Todos os Tempos, com Manly Hall. Quando não sabemos onde nascem as doenças, ficamos presos a medicamentos que agem apenas nos sintomas do corpo físico, e o problema pode voltar, gerando um ciclo até não atingir a causa. A dor ou a doença surge. Você não melhora em essência, apenas remedia a doença. Os remédios e tratamentos geram efeitos colaterais. Sua crença na doença e na sua fragilidade. Você começa a acreditar na doença como algo comum. A qualquer sinal de mal-estar, você entrega aos remédios. Geoffrey Hodgson, no seu livro Saúde e Espiritualidade, nos diz que adoecemos porque violamos um princípio na natureza e não podemos ficar saudáveis novamente. Assim que a harmonia e equilíbrio sejam restaurados, livrando-nos de todo senso de amargura ou revolta. Sede muito ternos com as criancinhas e mais ternos ainda para com os animais. Sede carinhosos com as flores e as árvores. Pertenceis todos ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei desta verdade e vivei-a. Irmão mais velho aos membros da ST, Convenção do Jubileu, Adiar, em 1925. Quando aprendemos a nos relacionar com o reino vegetal, com gratidão e consciência de seu potencial, certamente conseguiremos receber seus benefícios e seremos pessoas mais felizes. As árvores, plantas e suas flores têm dons ocultos que as pessoas nem imaginam, mas se nos aproximarmos com amorosidade e respeito, elas revelam seus segredos, que contribuirão com nossa saúde física, emocional e mental. É um fato que o amor pela natureza e contato com plantas e flores influencia o nosso corpo sutil, o etérico, energizam o nosso organismo e acalmam nossas emoções e pensamentos. Por isso, dentro dos princípios teosóficos de educação, a senhora Blavatsky e seus seguidores, como a senhora Bezan, sempre incentivaram o contato com a natureza. O Rudolf Steiner também, presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha durante 10 anos, através do seu método antroposófico, incentivava da mesma forma. Agora vejamos
Cada povo tem os seus símbolos e certas árvores e plantas são consideradas presentes da divindade. O culto às árvores é muito antigo. Foram adotados como símbolo de poder, integridade e proteção divina pela sua beleza, força e utilidade. Os cabalistas representavam a criação como uma árvore com as raízes na realidade do espírito e as ramas na ilusão da existência tangível. A senhora Blavatsky destaca que a grande pirâmide se considerava um símbolo daquela árvore invertida, com as raízes na ponta ou vértice da pirâmide e os ramos abrindo-se em 4 direções em direção à base. Na antiguidade, o reino vegetal sempre foi reverenciado, pois é fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida do planeta. Nos proporciona oxigênio, alimento, combustíveis e matéria-prima de cura, além da beleza. Dela se podia extrair infusões, ungüentos e essências curativas, assim como drogas que afetam a natureza e a inteligência dos seres humanos, erva da profecia. Agora vejamos como o reino vegetal, na sua sabedoria ancestral, tem o poder de curar um corpo. Assim como os seres humanos, as plantas também têm um campo de energia ao seu redor, já comprovado cientificamente. Elas são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, que, como todo ser vivo, emana energia. Algumas delas são capazes de intervir nas vibrações do local, atuando como verdadeiros filtros energéticos, promovendo o bem-estar e afastando a negatividade. Em Isis Sem Véu, volume 1, página 271, Blavatsky comenta: a natureza depende tanto quanto como o ser humano das condições ambientais, e sua poderosa respiração pode facilmente impedida, interrompida até suas forças destruídas. Não apenas o clima, mas também as influências ocultas tendem diariamente a modificar a natureza física e psicológica do homem e alterar a situação do entorno. Um xamã siberiano perde seus poderes nas cidades devido à poluição. Sentimentos humanos são resultado da atmosfera magnética que emanamos. Todos nós emanamos e absorvemos energia através dos nossos centros de energia, ou chakras. O campo de energia que nos rodeia está impregnado com nossas emoções e pensamentos, assim como de terceiros. Quando estamos felizes, nossa aura emana energias de felicidade. Quando estamos tristes, energias depressivas nos acompanham. Quando sentimos medo, raiva, ansiedade, tristeza, geramos desequilíbrio. E quando isto acontece com frequência, se torna um problema e as consequências começam a se manifestar como doenças. Por isso, podemos considerar que a grande maioria das enfermidades tem origem nos desequilíbrios que não são compatíveis com a nossa natureza e se manifestam na nossa aura. O uso do poder oculto e as propriedades energéticas das plantas é uma prática tão antiga que se confunde com o próprio surgimento das civilizações e já era explorado pela sabedoria restrita aos xamãs, aos sábios hindus, egípcios, persas, no Peru, no México, entre outros povos. Cada planta tem propriedades energéticas específicas, capazes de ajudar em diversas doenças, sabendo ativar o seu poder da melhor forma possível.
No chamado mito do normal, Gabor Mate, um psiquiatra húngaro, nos diz: acredito que a vida em nossa cultura transforma cada um de nós em ratos de laboratório, submetidos a um estresse crônico variável fora do nosso controle. O uso do poder oculto e as propriedades energéticas das plantas é uma prática tão antiga que se confunde com o próprio surgimento das civilizações. Plantas medicinais. As plantas, é bom lembrar que, não por ser natural, é sempre benéfico, plantas e flores às vezes podem nos fazer mal. As plantas necessitam de recursos químicos para se defender, como alguns alcaloides, que, por serem amargos e tóxicos, afastam predadores, ou óleos essenciais que atraem aves para a polinização. Assim como algumas dessas substâncias podem atuar positivamente no organismo humano, outras podem provocar sérios danos. Importante não considerar os termos plantas medicinais e fitoterápicas como sinônimos. Fitoterapia é o tratamento com plantas que têm ação medicinal. Fitoterápicos são remédios que passam por uma rigorosa avaliação de segurança e eficácia em seres humanos, com uma concentração de ativos padronizados, o que nem sempre ocorre com as folhas para o preparo de chás. Dependendo da planta a ser utilizada, de seus princípios ativos e da doença a ser tratada, uma forma de preparo pode ser mais eficaz que outra. São necessários alguns cuidados e encontrar o método mais eficiente: infusão, banho, cataplasma, compressa, inalação, maceração, óleos, pó, sumo, tintura ou xarope. Fitoterapia versus fitoenergética. A fitoterapia utiliza o princípio químico da planta no nosso corpo físico. Já a fitoenergética utiliza o princípio energético da erva no campo sutil das pessoas, dos animais, dos ambientes e das próprias plantas. Ela age no campo sutil, isto é, nos nossos corpos emocional, mental e no corpo espiritual. É vibracional. Em 2018, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como técnica terapeuta complementar de promoção da saúde. O pesquisador Bruno Gimenez dedicou anos da sua vida e catalisou mais de 118 ervas, desenvolvendo um sistema de cura natural, chamado fitoenergética, que utiliza o poder oculto das plantas no tratamento das verdadeiras causas das doenças, estabelecendo equilíbrio e consciência elevada, servindo como complemento para a medicina convencional. O que é uma essência floral? São extratos líquidos sutis, geralmente para consumo oral, usados para tratar questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da alma e da saúde do corpo-mente. São preparadas a partir de flores silvestres, colhidas no auge da florada, nas primeiras horas da manhã, quando ela ainda está cheia de orvalho, em locais na natureza onde as forças elementais se encontram intactas e, por isso mesmo, potentes e poderosos. Os florais são catalisadores do processo de evolução pessoal. Podem nos levar a identificar e transformar emoções e tendências negativas, geram saúde, bem-estar e acabam por nos abrir novos caminhos. Parte da medicina oriental promove a cura a partir do corpo etérico, contrariando a medicina tradicional, que enfoca a doença quando ela já atingiu a parte física do paciente. Floral atua no campo etérico das pessoas, através do campo informacional e vibracional,
que cada flor ou planta possui. A ciência, com sua tecnologia, já consegue vislumbrar os portais do mundo invisível. Blavatsky nos ensina que devemos usar o discernimento. Os iniciados brahmanes e egípcios conheciam os sistemas secretos para estimular os centros latentes de energia cósmica no homem, chakras. Utilizavam flores simbólicas, como a flor de lótus, para representar os vórtices de energia ao longo da coluna. A cor e a qualidade de pétalas de cada flor eram as chaves da sua importância. Os Rosacruzes utilizavam uma grinalda de rosas e, na Bíblia, se mencionam como as 7 lâmpadas do candeeiro nas 7 igrejas da Ásia. A flor de lótus representava para os povos do Oriente a evolução do homem, através dos 3 períodos da consciência: a ignorância, o esforço e o entendimento. O lótus vive na terra, na água e no ar, e o homem vive em 3 mundos: o material, o intelectual e o espiritual. O homem se eleva na obscuridade, terra, passa pelo mundo da ilusão, água, e busca no mundo da luz, ar. As flores agem muito melhor para aqueles que as amam. Certamente, a impulsão da mente do ser superior é comunicada à consciência da planta. Algumas pessoas não conseguem manusear as plantas sem danificá-las. Outras conseguem manejá-las com benefícios. Como sabemos, o Dr. Edward Bach foi o primeiro sistematizador dos florais. Ele era médico, sensível, terminou seus estudos na Faculdade de Birmingham, na Inglaterra, especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde pública, 1886. Trabalhou na Primeira Guerra Mundial, sendo responsável por 400 leitos num hospital universitário. Percebeu que os remédios tradicionais nem sempre curavam os pacientes e que o estado emocional era responsável pelo surgimento de doenças no corpo físico. A ciência dita oficial ria das suas pesquisas, dizendo que não se sustentavam, pois várias experiências não deram resultado positivo no início. Segundo o Dr. Bach, o estado de espírito e as emoções têm um papel fundamental no aparecimento e na cura de diferentes problemas de saúde. Quando alguém sente emoções como medo, raiva ou insegurança, é fácil que o equilíbrio entre sua mente e corpo se perca, podendo levar ao surgimento de doenças. O objetivo dos florais de Bach é restaurar esse equilíbrio, ajudando a trabalhar suas emoções e harmonizando corpo e mente para facilitar o processo de cura. Os 38 florais de Bach foram divididos em 7 tipos: medo, insegurança, perda de interesse, solidão, sensibilidade aumentada, desesperança e desespero, preocupação. Devem ser utilizados com a supervisão de um terapeuta floral e como complemento ao tratamento médico convencional. O médico homeopata indiano Gurudas, que estudou muito a respeito de essências florais, fundou a empresa Pegasus, que vende florais para o mundo todo. Publicou um livro best-seller em 1983, Essências Florais e Vibrações de Cura. Ele buscou a ajuda de um sensitivo, Kevin Rierson, lançou 108 tipos de essências florais. Publicou tabelas de correspondências entre vários sistemas florais e alguns florais pesquisados pelo Dr. Gurudas estão disponíveis em sistemas florais aqui do Brasil, como florais de Minas, florais de Saint-Germain e florais do Sul. Acredito que a visão dos florais pode ser recombinada com a visão científica e com a visão teosófica.
Hoje, a epigenética nos diz que é possível ajustar o trabalho biológico de um gene com emoções e pensamentos bons, que eles influenciam a cura no campo sutil e acabam influenciando o DNA, promovendo ou eliminando a doença no corpo físico. A herança que o indivíduo carrega na sua genética, ou DNA, tornou-se relativa. E os florais colaboram nesse equilíbrio entre genes e DNA. Sabemos que as doenças são produzidas por um desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Os remédios alopáticos, na maioria das vezes, tratam os males do corpo físico, quando, na verdade, a doença se formou muito antes. As descobertas da física quântica trouxeram o mundo invisível à tona. O laboratório dita a verdade microscópica, mas existe uma energia que extrapola os limites da ciência. O médium evidente Edgar Cayce disse em 1928 que o corpo humano é composto por vibrações eletrônicas. Cada átomo é elemento do corpo, cada órgão e organismo com sua unidade eletrônica de vibração necessária ao equilíbrio desse organismo específico. Isso foi citado por Cayce e tirado de um livro de Thomas Sugru. Entretanto, a intuição do médium já era clara. Energia é essa que a teosofia e outras tradições mostram nos 7 corpos, 3 superiores e 4 inferiores. Atman, Buddhi, mental, abstrato. É o triângulo divino em nós. E nosso corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental concreto é o nosso quaternário, que nós vivemos, onde a nossa alma habita. Na Índia, um cientista chamado Jagadish Chandra Bose, por volta de 1920, inventou um aparelho muito sensível que chamou de crescógrafo e que mede o crescimento de uma planta. Bose descobriu que as plantas sentiam amor, ódio, alegria, medo, prazer, dor, excitação, prostração e outras reações, e através do seu crescógrafo elas alteravam o resultado. Através da bioeletrografia ou fotografia do campo energético, conhecida como foto-Kirlian, técnica que permite analisar o padrão energético do indivíduo, só conseguiu visualizar a aura, campo energético das plantas. Por isso, elas são capazes de doar sua energia para repor a nossa. Mas são capazes também de manifestar suas tristezas. E por que não dizer desespero? Foi o caso das dracenas queimadas. Baxter, um policial de Nova York, que mexia com aquele aparelho aquele aparelho um detetor de mentiras, descobriu que as plantas emitiam correntes elétricas, gerando um gráfico idêntico como o dos humanos, ao usar esse seu detetor de mentiras. Jogou água na planta, ela reagiu. Pensou em arrancar e queimar uma das suas folhas, antes de fazê-lo, o polígrafo acoplado na dracena reagiu só com o pensamento dele. Ele conseguiu perceber a resposta da planta às suas intenções reais. As vibrações emocionais dele, a sua planta, percebia e reagia. A eletrografia é capaz de registrar o efeito do fantasma, dito fantasma, numa folha ou numa salamandra. A forma original do campo é revelada na eletrografia. Ele também registrou que um indivíduo muito cético pode afetar experiências desse porte. O contrário é verdadeiro. Os seres humanos
podem intervir no que observam, conforme constatado pela física quântica. Colapso de onda, formando um novo tipo de matéria. Como vocês podem ver, essa folha que está aqui, o núcleo dela é oco, é um vazio. E na eletrofotografia sai a cópia exata dessa planta na eletrografia. A ciência já prova isso hoje. O americano Robert Butelman descobriu uma nova maneira de registrar a natureza, utilizar eletricidade para iluminar folhas e flores e expressar sua beleza e harmonia. Como vocês veem, nas pontas das flores, nas extremidades, vocês veem um feixe de luz elétrico pequenininho. A técnica é chamada de bioeletrografia, uma nova forma de arte. O cientista japonês Masaru Emoto, em 1999, escreve Mensagens da Água para uma Vida Saudável. Vemos que até a água que se utiliza na produção de essências é fundamental. E como nós mesmos ativar a água que bebemos, então vocês podem ver que o amor, o que provoca no telescópio, ao investigar a gota d'água. O ódio, como elas se manifestam e a forma harmônica das suas formas. Isto já é uma ciência palpável. E o Masaru Emoto, em 1999, já escrevia, já estudava e já expunha isso aí. A sutileza dos campos informacionais das flores e plantas se assemelham à homeopatia do Dr. Hahnemann, a medicina antroposófica e a medicina alquímica e herbácea. Elas não atuam direto no corpo físico, mas em níveis mais sutis. O corpo é o último a ser atingido, depois que a parte mental, emocional, astral, emocional e etérica, o cinturão de energia atinge o corpo físico. Quando um desequilíbrio é manifestado no corpo físico, precisa ser tratado conforme a lesão física, por um remédio alopático. Aí nós temos que dar a mão à palmatória, uma infecção por um antibiótico e etc. Mas muitas vezes esse tratamento não resolve e deve-se procurar outros tratamentos alternativos. Hoje, já há muita gente cultivando novas terapias que, na verdade, são um resgate de tempos antigos, mas como com o aperfeiçoamento da ciência. A radiestesia é um exemplo disso que estou falando. Em seus escritos reunidos, Blavatsky, 1890, explica que as doenças físicas não surgem por acaso. Elas são efeitos de fatos sutis. É preciso levar em conta também as causas das doenças e as lições que elas trazem ao indivíduo. O ato de enfrentar as doenças físicas por métodos comuns, com o auxílio de processos curativos iniciados no plano físico, produz um aprendizado. Nosso organismo aprende a reagir e a defender-se, e podemos refletir durante todo o processo sobre como nos relacionamos com a saúde, com a doença e com a vida física como algo que é transitório. Blavatsky adverte: as aparências curas milagrosas, ocorridas de fora para dentro, removem apenas os efeitos e os sintomas da verdadeira doença e da verdadeira imperfeição. O karma, que deveria ser enfrentado e transmutado através da doença, continuará sem solução, sendo apenas adiado para outro momento, talvez para outra vida. Assim, constatamos que certos desafios na área da saúde são necessárias lições de humildade em relação à vida física. Os cuidados com a saúde ensinam a alma a viver com mais atenção e simplicidade.
Termino essas considerações reafirmando a responsabilidade de um profissional ao lidar com a vida e com a alma humana. Um campo consciencial abriga um cosmos dentro de cada um. Cabe a cada homem, mulher, profissional de saúde desenvolver a sensibilidade e a compaixão. Namastê a todos. Muito obrigado pela vossa presença.